Reparação histérica. Reparação histérica. Olá, Hystericers, Reparators! Estou aqui para mais um episódio. Eu, Miri Lacombe, esta deusa, e Manu Cantuária. Por favor, deem seus ois. Boa, boa. Miri. Mili estava mutada, Miri né? estava mutada. Silenciada. Ela é uma mulher silenciada por ela mesma. Aí é um outro episódio, é um episódio à parte. É a metafeminismo. A gente faz a mulher que foi silenciada por ela própria. Me Bom, diz, silenciei. Boa Exato. tarde, boa noite, bom dia. Todos esses aí. Bom, eu quero começar esse programa dizendo que quero começar este programa dizendo que este programa está um sucesso, né? Temos aí, o último bateu, sei lá, 23 mil e ainda aumentando visualizações. Então a gente já é um fenômeno, né? Já tem aí um monte de gente que tá me escrevendo. Então agradecer a você que é um reparator hysteriker. E vamos aos temas de hoje. Como na semana passada a gente falou da série Adolescência, ficamos depois, quando acabou o programa, sentindo muita falta de falar sobre maternidade. Porque a gente falou das masculinidades, tal, daquele pai, daquele filho. E a gente ficou com vontade de falar de maternidade. De nós três, eu sou a única que neste momento é mãe. Sou mãe de Rita, que tem 7 anos. E vou falar um pouco da minha maternidade. E aí depois eu quero ouvir Manu e Milha a respeito disso. A gente vai desdobrar ainda para um monte de coisa, né? Acho que o que eu mais tô afim, assim, desesperada para falar, é a aflição que eu tenho dessa expectativa que tem, sobretudo em São Paulo, não sei como que são nos outros estados, imagino que Rio de Janeiro também tenha isso. Consigo ver alguns lugares do Sul sendo assim, de Minas, né? Não sei como que é para o resto do Brasil, mas tem uma necessidade de criar o novo CEO, né? Essa criança que vai performar e vai ser um executivo de sucesso. E isso é ensinado desde os 2 anos da criança. Eu tenho um verdadeiro horror disso. A gente vai falar também da patologização. Como é, Mili? Eu não consigo falar. Patologização das crianças, né? E vou contar de situações que eu passei, de gente que ficou dando diagnóstico para minha filha que ela não tinha. Uma criança que tá aí ótima. Melhor até do que esperado com a mãe que tem. Então, eu vou falar um pouco da minha maternidade. Eu, desde a minha adolescência, já tinha decidido, né? Se é que se decide alguma coisa na adolescência, que um dia eu seria mãe. Então, eu já tinha esse sonho, esse desejo desde muito nova, com 14, 15, eu já falava disso. E passei uma vida inteira desejando muito esse momento e falando que eu não seria uma pessoa completa sem isso. Quando fiz 30 anos, 32 mais ou menos, eu já entrei na pira do preciso ser mãe, não quero ser uma mãe que espera muito tempo. E comecei a namorar meu ex-marido exatamente quando eu tinha 33 e trouxe para ele o assunto, assim como eu já tinha trazido para alguns outros, que era isso, que eu queria ser mãe e que isso era uma coisa que não tinha negociação. E que eu já estava ali com 30, 32, 33, 34, e era um assunto que eu queria já deixar muito claro, e que se a pessoa não quisesse ter filhos, eu já nem seguiria muito em frente com a relação, porque estava muito decidido isso para mim. O meu ex-marido me deu uma bela de uma enrolada, eu engravidei só com 38, né?
E ele falou, também quero, mas ano que vem, quando eu lançar meu primeiro longa, quando eu lançar... bom, engravidei com 38, querendo muito. E aí eu descobri um maravilhoso termo. Eu quero pedir desculpa pela minha voz, que eu tô com faringite. E aí eu descobri o maravilhoso termo ambivalência, que foi também o que fez eu ter uma relação maravilhosa com a minha mãe. Porque assim que engravidei, soltei um berro, né? A hora que vi o exame ali do xixi. Estava eu no banheiro de porta fechada, soltei um berro. Era um berro de alegria, era um berro de pavor. E assim foi toda a minha gravidez. Eu estava muito feliz, eu estava horrorizada. Como assim ter um ser humano dentro de mim? Um pequeno OVNI empurrando todos os meus órgãos. A gravidez não foi uma experiência boa para mim. A maternidade foi, a amamentação foi. Eu não tive depressão pós-parto, eu tive depressão grávida, profunda, por várias questões que eu tratei na minha terapia. E cheguei ao termo ambivalência. É possível estar muito feliz por estar grávida e estar horrorizada por estar grávida. É possível ter uma mãe que te ama e em alguns momentos te trata como uma bosta. Então, o fato de eu não estar plena na minha gravidez fez eu olhar para minha mãe como um ser humano. Mamãe me ama e mamãe também me odeia. Então, foi uma cura ali na gravidez, né? Mas foi uma gravidez muito desejada. E essa foi a minha escolha, foi a minha história que me levou até a Ritinha. Porém, eu achava que eu ia ser mãe de 2, 3... E decidi que ali, logo que nasceu, tava bom, tava de bom tamanho. Inclusive, eu tinha piada. Quem teve o segundo filho é porque não entendeu. A galera que teve o segundo e o terceiro não entendeu nada, né? Mas era uma piada que só cabe a mim. E eu queria ouvir um pouco de vocês. Como é que foi essa questão maternidade pra vocês? Manu, Bom, hoje eu vou então puxar, porque aí a gente fica nessa expectativa da Milly chegar, entendeu? Isso, fica na ansiedade da chegada da Milly. Então, eu Porque vou hoje o tentar. programa cresce, né? A gente tá aqui... A gente vai para, É construindo, vai figuração, construindo, vai escada, escada construindo, pra vai Milly. crescendo. parou. Eu quero ouvir É. vocês. Bom, então assim, eu vou tentar resumir, se eu não conseguir, a gente corta, a gente edita, não tem problema não. Porque, por incrível que pareça, porque eu não tenho filho nem nunca expressei quaisquer vontade de ter filho, essa questão da maternidade foi um ponto central aqui do meu processo de me entender como indivíduo, como feminista, como mulher no mundo. E atenção, lindas, porque isso que eu acabei de falar, colocando a maternidade no centro, vocês não têm noção de como foi difícil para mim conseguir elaborar isso. Então, partindo aqui do básico, né, do estrutural, que é o fato de que a maternidade é até hoje colocada como centro da existência de uma mulher, né, como maior, talvez como único propósito de uma mulher que fica limitada nesse papel, né, com todos aqueles aspectos que a gente já conhece. Então, tome maternidade compulsória, trabalho doméstico não remunerado, sobrecarga, romantização, bom, enfim. Daí eu, Explica a durante maternidade compulsória, só pra, né? Porque a gente bom. lançou, dá uma explicadinha. Mas a maternidade compulsória é sobre a não escolha de maternar, né? Uhum, É sobre a pressão física, psicológica, né? De uma mulher de ter que ter filhos. Então, a mulher que não tem filhos, ela não tem utilidade, né? Dentro desse pensamento dominante, patriarcal. Não tem direito a fazer um aborto. Enfim, toda essa pressão em cima de mulheres que decidem não ter filhos, né? Também. Mas a questão do aborto, no caso, é bem determinante nesse sentido, né? Bom, daí eu lá, durante a maior parte de minha vidinha, quando entrei em contato com isso, né, com essas questões, eu reagi como? Desprezando e rejeitando o tema da maternidade. Agora, ninguém disse que feminismo exclui esse tema, né? O que mais tem é pauta no feminismo para que a maternidade seja uma escolha livre, digna, amparada, né? Aí temos questão da licença maternidade, licença paternidade, creche pública, violência obstétrica, por aí vai. Tá, aí quando eu rejeito a maternidade, vamos combinar aqui que não é por causa de motivo político, né? Eu usei essa desculpa por muito tempo, mas como diria Carol Conká, sim, estou me tratando. Porque eu logo entendi que isso também tinha um fator emocional, né? Que é o fato de eu ser filha de uma dona de casa que abandonou os estudos quando engravidou, né? A Tati não é à toa que quando ela pensa na maternidade dela, a primeira coisa que a gente tem que olhar é a relação com a nossa própria mãe, né? Então, quando ela engravidou de mim, ela abandonou os estudos e para cuidar dos meus irmãos também.
E isso me fez acreditar que maternidade era igual à anulação. Então, as mães das minhas amiguinhas na escola eram advogadas, eram terapeutas, eram professoras, e a minha mãe era dona de casa e eu julgava essa escolha dela, né? Sendo bem sincera. A minha mãe é uma mulher, gente, que fala que nasceu para cuidar. E ela fala isso com muito orgulho, e hoje em dia eu reconheço isso e me orgulho disso, depois de muita terapia, né? Mas durante muito tempo, tudo que eu, como feminista, queria provar pro mundo é que eu não nasci para cuidar e para ser cuidada, né? É porque esse é o clichê patriarcal supremo do feminino. Mas a minha mãe não. A minha mãe não é clichê, não, porra. Minha mãe é a maioral. E aí eu consegui fazer as pazes com isso, com a maternidade que serve pra mim e não como eu servindo a maternidade. Daí eu decidi que eu quero adotar. E detalhe, eu entendi isso olhando pra trás, né, pra minha infância, porque a resposta tá sempre lá, gente, é impressionante. Então, eu nunca tive a pira de gestar, eu nunca me imaginei grávida, barriguda, mas desde criança eu tinha devaneios em adotar uma criança, outra. Olha que doido isso. E eu me emociono quando eu penso que as minhas filhas, elas já existem no mundo. Porque eu quero adotar umas crianças mais velhas, de preferência irmãzinhas ou irmãos. Pode até ver um menino assim, ela. Eu já fui Mas adotada pela Manu, eu preciso falar que sempre que eu estou tem sofrendo isso. muito por amor, Manu Eu fala: vem cá, tira Ih, cartinhas pra gente. mim, manda 38 áudios. Eu já fui uma das Pois adotadas de Manu. eu sou muito cuidadora, eu sou muito Você é maternal, é uma muito coisa. cuidadora, muito maternal. Isso que é loucura. Esse Você jeitinho, replicou sua mãe de outro jeito. Que esse signo que você jeitinho. é, Manu, mesmo? Cara, eu sou taurina, eu acho que a minha lua em peixes Isso. na casa de câncer, assim, que me deixa Ah. muito. Mas, então, hoje em dia eu entendo que todo o meu processo, meu fluxo da minha vida, assim, tá me levando pra isso, né? Eu sigo cuidando das minhas criações, outras, meus projetos, porque a gente também materna projetos que ganham vida própria, que trazem gratificação, retorno, propósito, né? Mas ao mesmo tempo, agora que eu tô focando agora na minha carreira, na minha base financeira, tem um processo também de autoconhecimento, de cura, para ter essa estrutura para dar conta disso, porque são outros desafios. Não tem puerpério, não tem gestação, né? Mas tem essa adaptação. São crianças que já vêm com uma história. Tipo assim, eu estou trabalhando Legal. aqui, criando uma estrutura para isso, né? Porque eu sei que eu vou precisar estar bem estruturada, né? Porque a gente está falando Sim. de crianças que têm uma história, têm traumas, demandam esse cuidado que é específico. Eu não estou falando disso como um estigma, porque o que eu já ouvi de gente falando, mas adotar criança mais velha é muito difícil. Gente tentando me Sim. desmotivar com esse discurso, sabe? E aí eu discordo, Fala. concordando, ou concordo discordando, né? É difícil, realmente, não dá pra se comprometer sem essa consciência de que sim, tem desafio. Você precisa obrigatoriamente passar por vários grupos de preparação, de apoio, para ser apto a fazer uma adoção tardia, justamente por causa disso. Então não dá pra idealizar esse tipo de adoção, né? Como se você fosse salvar uma criança ou ser salva por ela, porque vai receber amor imediato. Não vai. Maternidade não é controle, é entrega, né? Então eu sinto que esse é meu chamado e tá lindo. Daqui a pouco eu vou dar sobrinhas pra Lindo. vocês, tá? Boa. Sobrinhos, adoro. Tenho 10 sobrinhas e sobrinhos. E é onde eu exerço essa maternidade que eu escolhi não ser, né, mãe, assim. E até onde eu posso encontrar, assim, essa ambivalência que a Tati falou, eu acho que ela vale sempre, assim, porque é a maternidade compulsória, a gente desde pequena ensinam pra gente que a gente tem que ser mãe. O nosso destino é ser mãe. Então, é uma escolha já transgressora, você falar assim: "Não serei mãe", né, com a minha mãe avisando na minha orelha que não vai ter quem cuide de mim, como se eu fosse uma samambaia, né. Precisa colocar no sol, precisa regar, mas isso entra, né, na gente, assim. E durante muito tempo eu vivi com essa dúvida, assim: "Vou ou não vou ser mãe?". Eu vou contar 2 historinhas rápidas aqui. Uma vez eu fiz um teste e o teste deu positivo na minha fase heterossexual de vida, assim. O teste deu positivo. E eu, em 2 telefonemas, já tinha agendado um aborto. É isso, né, gente? A gente, nessa sociedade, já decidiu sobre aborto. Mulheres brancas de classe média alta podem fazer. Demorou realmente 10 minutos para eu agendar. E eu já tinha levado 2 amigas, então eu sabia mais ou menos o caminho. Só que era falso, um falso positivo. Eu não estava grávida. Só que a minha decisão foi muito simples, assim. Eu liguei para o cara, né? Eu falei: "Olha, vai acontecer isso". Ele falou: "O que que você é o que você quer?". Eu falei: "É". Passou 10 minutos, a mãe dele me ligou, porque eu conhecia a mãe dele tentou me convencer a não tirar.
Mas eu já estava com a minha cabeça feita. Bom, essa é uma história. A outra história é que, assim, eu tenho 10 sobrinhos, eu sou muito próxima deles, mas tem um deles que passou uma fase que eu era, tipo, a mãe substituta dele. E daí, teve um fim de semana em São Paulo, acordei num domingo, tarde, eu e minha ex-mulher, e a gente falou: "Gente, que" a gente falou essa frase, tá: "Que escolha acertada não ter filho", porque senão teríamos sido acordadas cedo, enfim. Olha que domingo preguiçoso gostoso. A gente convidou uma amiga para almoçar com a gente, minha ex-mulher tinha acabado de fazer um curso de culinária, ela falou: "Eu vou cozinhar". Eu falei: "Ai, que domingo delícia, eu vou no supermercado, vou comprar umas coisinhas". Passou 10 minutos desse pensamento, tocou o telefone, era minha irmã, era um feriado, tá, era um domingo de feriado, era um sábado, minha irmã falando: "Olha, não tem ninguém da nossa família em São Paulo, o Antônio", que era esse meu sobrinho, na época ele tinha 12, 13 anos, 15 anos eu acho. Estava num acampamento, ele está com uma febre altíssima, nenhum remédio baixou. Você precisa ir agora no colégio, ele vai chegar, vai trazer uma Kombi, vai trazer ele lá de Campos do Jordão, e você precisa levar ele para o pronto-socorro. Eu falei: "Eu? Eu? O meu dia está planejado, completamente planejado. Não, não tem ninguém em São Paulo". Meu irmão é médico, tá? Meu irmão nunca viaja, mas nesse fim de semana feriado ele viajou. Bom, lá fui eu pegar o menino, Mas aí ele peraí, você chegou estava real em São Paulo, você estava em eu São Paulo? estava, eu Ah, estava em São tá. Paulo, era a Porque eu única, pensei, né. se você tivesse em Gonçalves, e daí? Ele viajou, você Não, eu morava viajou, em que São volte Paulo, ele. Ah, eu entendi. morava em São Paulo, entendeu. Aí eu fui lá, peguei o menino e falei ele estava até delirante, assim, de Ai, febre. que horror. Tadinho, gente, eu pus ele no carro, aí eu falei ele falou: "Onde a gente está indo?" Eu falei: "Para o Einstein, você vai ter que tomar uns treco aí na veia". Só que ele tem fobia de agulha. Vai tomar os E ele trecos na veia. Peguei o menino, é. é Vai maravilhoso. vai tomar uns trecos na veia. Ele tem fobia de agulha, e ele começou a: "Não, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus", o que restava de forças ele usou para implorar que eu não levasse ele para o Einstein. Eu também não queria, né, ir para o Einstein, né. Eu falei: "Antônio, então tá bom, então eu vou te levar lá em casa, onde vai rolar um almoço, e vou te dar", o que eu sabia fazer, "chá de gengibre, e você vai ter que tomar Nossa. chá de gengibre o dia inteiro". Quando eu cheguei em casa, a cena era de, sei lá, um apocalipse, porque alguém ensinou para minha ex-mulher que ela tinha, antes de cozinhar, tirar todos os utensílios de todos os armários, estava tudo assim, né. Eu levei ele para minha cama e comecei a servir chá de gengibre, enquanto na cozinha acontecia lá estrelelê e a convidada não chegava. Gente, assim, foi o caos, o dia que era para ser só perfeito e agradável. De meia em meia hora eu ia lá ver, aí uma hora ele começou a suar, ele tive que trocar lençol, ele suou na minha cama e ele é enorme, né, gigante esse menino. Aí, do fim do domingo, a gente conseguiu fazer o almoço, eu ficava indo lá, e uma hora a gente já estava almoçando barra jantando, ele apareceu na sala, melhor, assim, ele estava melhor. Aí ele deitou no sofá, falei: "Ah, graças a Deus ele melhorou, não morreu, né, tipo, não sou eu a culpada de não ter levado ele ao pronto-socorro, tudo deu certo". E a convidada foi embora, e a gente foi arrumar a cozinha, aí a gente sentou do lado dele, eu e minha ex-mulher, e ele agradeceu, ele falou: "Ai, obrigada por ter cuidado de". Gente, acabou pra mim ali. Eu meio que entendi do que se trata, sabe. Ele devolveu para mim, ele deitou no meu colo, ele falou que ele me amava. Assim, quando o pai passou para pegar ele, eu já nem queria mais que ele fosse embora. Mas é Então isso, a gente se apaixona pelo nenê depois da 10ª bosta que ele faz na tua mão. É muito lindo isso, é cuidando que vem o amor, é muito bonito é, isso. então eu E sabe, bateu em amei mim, essa assim. história. É É isso, muito assim. bonito, muito bonito. Eu nunca tive a pira do corpo, inclusive o corpo foi um grande tema, assim, na minha gravidez, né. Então, assim, primeiro eu não entendia, eu queria conhecer a Rita. Eu não tive nenhuma coisa com o meu corpo, tipo, ensaio erótico com a minha barriga, porque tem uma mulherada que entra numa pira com o corpo, né. Tem uma mulherada que deprime depois. É claro, tem todos os tipos de depressão pós-parto, inclusive a mais comum de todas, que é o puerpério sozinha, sem ajuda, enfim. Mas eu tive amigas que piraram com a questão de não estar mais com aquela barriga, não estar mais com, né, tem essa coisa da eu não tive nada disso, eu achei a gravidez toda um saco, a minha maternidade não passou
pela uma vaidade com o meu corpo, de achar incrível o barrigão, de fazer um ensaio meio erótico com o barrigão e de sentir poder, né, de estar grávida. Tem muita mulher que se sente muito. Meu poder estava em não estar grávida lançando um livro, não tinha nada que a ver com estar grávida. Mas eu amei muito a hora que eu olhei para ela. Minha gravidez começou na hora que eu. Minha gravidez começou, ó, ato falho. Minha maternidade começou na hora que eu olhei e falei: olha, eu fiz esse negócio aí, ó. Tem pulmão, tem rim, tem fígado. Né? Na hora que eu conheci. Toda a parte do corpo foi meio psicótica pra mim, né? O que é isso? Tem um alien dentro de mim que tá empurrando meus órgãos, né? Eu sempre criei as coisas com o meu intelecto. Eu fazia livro, eu fazia peça, eu fazia série. Agora eu tô criando um negócio com o quê? Com o meu útero, com o meu. Seu Sei lá. corpo. Com o meu corpo. O meu corpo criava uma coisa independente do meu pensamento. Isso foi muito esquisito. E aí, a partir disso, eu tenho alguns pensamentos, assim, muito soltos, né? Nunca fui atrás de entender isso muito. Falei muito disso na análise, mas, assim, a primeira coisa é como é difícil para a mulher falar de corpo, né? Ainda mais para uma mulher como eu, que lá atrás, por um desejo de. Ambição, por ser uma pessoa ambiciosa, por querer cargos de poder, lá atrás eu entendi que eu tinha que ser um ser humaninho dentro do meu cérebro e que eu tinha que imitar homem. Eu não podia ser um corpo, né? Se eu quisesse os cargos de poder que eu queria, eu teria que imitar homem no meu jeito de fazer piada, de agir, né? E teria que trabalhar como um ser humaninho dentro de um cérebro. Eu não percebia que eu tinha corpo, tanto que eu sofri muito tempo de hipoglicemia, porque eu não lembrava de comer. Eu não lembrava que eu tinha um corpo. Eu sentava para trabalhar e ali eu ficava por 15 horas. Até que eu começava a perceber, ué, o que é isso que tá me dando essa leve vontade de falecer? Ah, eu não como há 20 horas. Então eu esquecia que eu era um corpo, né? E a maternidade te traz para esse lugar. Você é um bicho, você é um corpo. Você está fazendo um ser humano. Isso é muito forte para alguém que sempre teve questões com o corpo. Eu fui uma jovem que teve anorexia. Então, essa também foi uma experiência, assim, esquisitíssima. Flertei ali com um limite ali do controle dos meus pensamentos. Fiquei meio maluca real na gravidez. Mas foi uma baita experiência, assim, essa questão do corpo, né? E... Mas o que eu queria trazer agora, e depois ouvir vocês também, é que já sendo mãe da Rita, 3 coisas marcaram muito a minha maternidade. A primeira delas foi o momento em que eu expulsei a minha ex-sogra e a minha mãe de casa. Porque assim que você tem um filho, parece que ser mãe é ser uma figura pública. Então todo mundo se mete na maneira como você cria, todo mundo tem uma opinião sobre a sua filha, todo mundo tem uma opinião sobre sua maternidade. Isso ainda é mais forte, né, com as avós. E eu sempre fui muito dependente de ouvir a opinião da minha mãe e tal. A partir do momento que minha filha nasce, um dia eu falei, eu não quero por um tempo aqui. Não teve a cena eu expulsando, mas inconscientemente eu tava, legal, elas vêm visitar, mas eu não tô ouvindo. Sou eu que vou criar essa criança do jeito que eu sei, quero. E a minha natureza tem uma coisa assim que me dizia, né, assim que vai ser, assim, uma coisa muito forte. Que a gente não pode chamar de instinto, porque daí é muito fácil para o pai se eximir de várias coisas, né? Então, eu acho complicado. Mas é ali ser bicho. Você sabe, e o homem tem igual a mulher. Ele é bicho e fez aquela criança. Então, ele sabe o que tem que fazer com ela. Agora, ela já mais velha, começam as opiniões todas. A Rita é uma criança tímida, por exemplo. Quando ela tinha 1 ano de idade, 2, sei lá, 1 para 2, assim, 1 ano e meio, eu fui numa festa e as crianças estavam ali meio correndo, brincando, e ela não saiu do meu colo. Uma criança extremamente tímida. E qual é o problema de ser uma criança tímida? Veio uma mãe de criança que estava ali na festa, sentou do meu lado e falou: olha, é melhor alguém te falar logo, porque quanto mais cedo você procurar ajuda, melhor para o desenvolvimento cognitivo da sua filha. Ela, claramente, assim, tem alguma questão de espectro autista. E ela era uma criança sentada no meu colo tímida, né? Eu saí de lá arrasada, mas falei, eu não vou procurar neurologista, não vou, né? Cheguei a conversar com o pediatra e ele falou pra mim, olha, não vejo nada ainda que sinalize, né? E as pessoas têm sempre uma opinião. Então, por exemplo, minha filha começou a falar com 1 ano e 1 mês.
né? Teve gente da minha família que falou: você começou a falar com 10 meses, acho melhor você levar pra fono. Ela tinha 1 ano. Eu vou levar a criança pra fono porque ela não fala, porque ela não forma frases inteiras com 1 ano, sei lá. Porque eu, com 10 meses, comecei a falar e me tornei esse inferno que nunca mais parei de falar. Falo o dia inteiro, né? Fono pra quê? Pra essa criança ser chata que nem eu, nunca mais parar de falar? Não, eu tô brincando, fono é uma coisa muito séria. Mas assim, eu vou me preocupar, ela tinha, sei lá, acabado de fazer 1 ano, vou levar a menina pra fono porque ela não fala frases inteiras. Então eu percebi que aquilo que a gente bate na tecla sempre aqui no programa, né? Desse capitalismo tardio, do neoliberalismo, que uma criança de 1 ano já tem em cima dela essa cobrança de que ela já produza, de que ela já funcione como uma máquina, que ela já seja nosso próximo CEO. E a partir disso Uhum. eu fui passando por outras várias questões de sempre alguém ter algo a falar sobre a Rita. Inclusive, ela, da classe toda dela, não foi a mais rápida em ser alfabetizada. E eu comentei isso com a pediatra dela, né? Porque eu também tô inserida nessa loucura neoliberal do filho ter que performar e dessas competições entre crianças, né? Então eu comentei com a pediatra dela, eu falei: olha, da classe, ela não é exatamente a que tá alfabetizando mais rápido. E a pediatra disse: que bom, talvez ela seja a mais saudável da sala, porque ela acabou de fazer 6 anos, uma criança que tá totalmente alfabetizada e acabou de sair dos 5 anos, talvez tenha mais problemas que a sua filha, né? Não tô querendo julgar, mas assim, pra me. Pra dar um ombro amigo, porque é o que a mãe precisa quase sempre, né? Porque é muita coisa em cima da mãe. Ela disse: tá tudo bem. Talvez ela negar um pouco esse ritmo frenético que as escolas vivem hoje em dia seja muito saudável pra ela. Ela não entrou nesse turbilhão, né? E aí queria ouvir um pouco vocês agora. Então, me lembrou uma história de um TED que eu gosto muito de ouvir, e o cara contou, isso eu ouvi faz uns anos, tá? É um professor que fez esse TED, ele contou que em 1940, 1950, tinha uma aluna num colégio lá em Londres, ou cidade perto, e ela não conseguia ficar quieta na aula. Ela se mexia muito. Nessa época nem tinha, né, todos esses diagnósticos aqui. Mas a mãe foi chamada. E aí a mãe entrou na sala, a mãe, a aluna e o professor, e a mãe falou: "Olha, eu realmente eu não sei o que fazer, ela em casa também, ela é inquieta, tal". Aí o cara falou: "Deixa ela aqui e vamos ali fora comigo". E ele colocou uma música e saiu com a mãe. E eles ficaram do lado de fora, e tinha uma janela de vidro, e ele falou assim: "Olha", eles olharam, ela estava dançando. Aí ele falou para ela: "Sua filha não tem problema nenhum, sua filha é uma dançarina". E essa Isso é muito mulher lindo. virou uma mulher, ela fundou a maior escola de dança dos Estados Unidos, em Nova York, eu não sei, é famosa, tá, gente, assim. E é isso, o destino dela, né, ela não foi tolhida no seu, provavelmente hoje ela receitariam alguma coisa, ela seria conformada à sua classe. Então eu acho que é muito complexo, assim, a gente vive nesse regime de somos todos, temos que ser iguais, né, e somos criados para fazer parte desse mundo concreto das coisas objetivas. Ensinar uma criança a meditar é uma coisa que é considerada, gente, é hippie, né, é uma coisa, quando na verdade o universo das coisas subjetivas é tão ou mais importante do que esse universo das coisas objetivas, né. Criar pessoas para serem empresárias, gente, assim, a gente já vive nessa lógica, somos empresárias de nós mesmos, né. É a lógica neoliberal, a gente tem que pensar na gente como se a gente fosse uma empresa, e não somos, né. Porque, assim, essa ideia de que somos indivíduos, ela é uma alucinação. Precisa ser um indivíduo independente. Não existe nós somos interdependentes. A gente só existe porque a gente se relaciona. Então, essa corrente, esse projeto de sociedade que está no mundo inteiro, ele é uma alucinação. Faz a gente acreditar que a gente existe sozinho e que as crianças precisam, desde cedo, ser colocadas dentro desse trilho para conseguirem ser lá na frente empresários, CEOs, alguém que consegue pensar em planilhas. Meu Deus, que ideia infernal de mundo, de sociedade que é essa. E que, assim, a gente já está perdendo essa briga, né, Tati? Você falou assim, às vezes você também pensa na sua filha nesses termos, assim. Sim, É isso. isso que você falou, né, de que a gente não vive sem o outro, mas ao mesmo tempo tem que ter esse. Eu concordo 100% com o que você falou, mas ao mesmo tempo, dentro desse debate, também a gente precisa ser tratado como indivíduo, também.
Porque, assim, na época que eu estudava, e acho que as escolas evoluíram muito nesse sentido, a gente tinha educação física 3 vezes por semana, porque criança tem que saber jogar basquete e vôlei. Eu odiava aquilo, eu era nerd. Eu usava um óculos, fundo de garrafa, botinha ortopédica, aparelho daquele extra-oral. Eu queria ficar na biblioteca lendo, eu era obrigada a jogar queimada. Eu tinha pavor de queimada. O que que é um esporte que alguém dá uma bolada na sua cara? Né? Hum. Só que todo mundo tinha que fazer 3 vezes por semana educação física. Não tinha a criança olhada como indivíduo para falar, essa daqui, ela, vamos dar mais livro para ela, né? Que eu acho que também tem isso dentro do que você falou, também ser olhada com o que ela tem ali de diferente da massa, né? Acho que tem um pouco isso É, também. é que eu acho que é um respeito pelas individualidades, mas não é você achar Isso, que você vai viver sem o outro, é um respeito pelos isso, seus predicados, é um respeito isso. pelo que você está mostrando que você é. Eu amava queimada, eu adorava jogar a bola na cara dos outros, então, é isso, sabe. Todo dia, todo programa Mili traz o tema da microviolência, né? Isso, Um programa ela isso, socou uma mulher jogando bola com ela, no outro ela socou uma parede. A gente está descobrindo isso. as Não, a Mili devia ser nanoviolências. o Teremos o pesadelo da minha. quadro. Teremos O um quadro. pesadelo da escola, que era aquela cavala do handball, que eu lembro assim, que ela vem assim, e eu era uma pereba, eu sempre ficava no gol, aí vinha aquela cavala assim, ó. Gente, eu era. Eu, caralho. Pensa a negação de um físico. De um corpo. Eu era assim, os pés pra dentro, botinha ortopédica, com aquele aparelho extra-oral que saía da cabeça, vinha um Sim, ferro, freio de burro, extra-oral. óculos, fundo. Meu óculos quebrava sempre uma haste, não sei porque eu vivia com óculos. Eu era, gente. Qualquer dia eu ponho uma foto no Instagram. Mas vai, Manu. Cara, eu não sei, é porque eu enlouqueço muito com essa coisa realmente da subjetividade mesmo, né? Porque o indivíduo que tem uma infância roubada, ferida, é um indivíduo muito mais fácil de controlar, né? É, é muito. Esse aspecto da produtividade infantil é capitalismo selvagem mesmo, é neoliberalismo, é despudorado, é a lei do mais forte, é um sistema que massacra o vulnerável, né? É um sistema que se sustenta massacrando a subjetividade, especialmente de quem é vulnerável. Né? E aí a gente tem esse modelo que não contempla a subjetividade das crianças. Então, se ela é agitada, tem que ver isso aí. Tome remédio. Se ela é introspectiva, tem que ver isso aí. Tome remédio. Então, como estratégia capitalista, né? E aqui eu tô falando de uma estratégia que beneficia o próprio sistema, né? E não as pessoas. O capitalismo que opera como essa entidade autônoma em prol de si mesma é genial, né? Porque realmente patologizar a infância de um indivíduo, roubar a infância de um indivíduo, torna esse indivíduo muito fácil de controlar. E é o que a Mili falou, o capitalismo não só como um sistema econômico, é uma ideologia e talvez a mais bem disfarçada de todas, porque ele se propaga Uhum. também como uma forma de pensar, de viver, de se relacionar com o mundo. Então é uma ideologia poderosa justamente porque ela se vende como não ideologia, como se não tivesse uma Uhum. ideologia ali em comparação a outros discursos que pelo menos assumem ali os valores que estão em jogo, né? Enquanto o capitalismo se apresenta como natural, como o jeito que as coisas são. Isso. E eu tô falando isso porque eu ouvi a Tati Vamos, ô, Manu, fica falando. com a boquinha perto Ai, do telefone, perdão. do microfone. E eu ouvindo a Tati falando, Essa né? boquinha Por... carnuda, deliciosa, Lá, lá, traz lá, ela lá, pra lá, lá, lá. pertinho. Aqui, ó, ao pé do ouvido. Nossa, aí eu A até dei aquela. Sabe SMR. quando o pé faz assim, ó, de tesãozinho? Meu pé fez até assim. Ah. Tudo. Mas é porque a Tati estava falando que se colocando também um pouco nesse lugar, porque os pais, assim, eu imagino que eles estão, às vezes, na melhor das intenções, querendo preparar os filhos para esse mundo cão, né? De querer o melhor para os filhos, aquela coisa de eu te dei a melhor educação, já pensando no futuro dessa criança, com a cabeça já lá na frente, na emancipação dela, porque ela vai ter um bom trabalho, ela vai fazer um dinheiro bom, ela vai ter amigos influentes e tal. E é surreal, tudo vira investimento, né? Por isso que a gente está falando aqui dessa ideologia neoliberal, porque a gente vai aplicando essa lógica em absolutamente tudo. Vou investir ali, para lá na frente ter um retorno aqui, né? É projeto. Uma vez É. uma vez uma amiga falou assim pra mim, porque eu entrei nisso total. Então, por exemplo, quando a escola veio falar pra mim, olha, a gente queria que a Rita viesse numas 3 aulas particulares de matemática, tal. Não é só ela, outras crianças da sala também.
veio uma vontade, mas ela falou, mas é opcional, ela só tem 6 anos de idade, né? E veio uma vontade de falar, cara, ela só tem 6 anos de idade, ela vai fazer aula particular de matemática? Veio essa vontade, mas ao mesmo tempo eu pensei, não são para todas as crianças? Quantas são? E me deu, assim, uma vontade de dar uma bronca Hum, na Rita. Então, de 20 alunos, você tá entre os 10 que precisa de aula particular de matemática. Veio e em 10 segundos eu me mandei tomar no cu, né? Porque é uma criança de 6 anos de idade. Mas veio. A gente tem essa loucura. Igual a gente tem machismo dentro da gente, a gente uhum, tem o neoliberalismo ali louco dentro da sim, gente, né? Como assim ela não é competitiva frente a 20 crianças? Ela tá no grupinho sim. dos que precisam. E é uma criança de 6 anos. Se ela tivesse 15, talvez eu pudesse falar: olha, matemática é meio chato, a mamãe sempre não foi boa, mas eu passava de ano, não dei trabalho para minha mãe. E depois eu fui trabalhar com arte, que era o que eu queria, né? Mas passa de ano, faz essa aula aí de recuperação. Porque logo, assim, a escola da minha filha tem prova e nota desde que ela tem acho que Sim. 5, né? E tem amigas minhas que falam: é um absurdo escola com nota. Eu acho que é um absurdo quando a mãe chega para uma criança de 5 anos e reclama que a menina tirou um 7, um B, né? Quando ela veio com o primeiro, as notinhas dela ali. Como chama isso, gente? Boletim. 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 Eu falei para ela: meu amor, tá tudo ótimo, né? 10, pelo amor de Deus. 7 tá bom também. Maravilhoso, né? E assim, teve um dia que ela ficou meio aflita ali, agora já com 7 anos, ela ficou meio aflita ali com um 6,5. Eu falei: a mamãe tirou um monte de 6,5. Então, eu trago um pouco essa leveza, né? Mas dentro de mim, às vezes, tem a coisa do, né? E aí, conversando Claro. com uma amiga, ela falou pra mim: filho não é projeto. Que eu falei pra ela: nossa, eu senti um negócio tão ruim quando ela precisou da aula ali particular de matemática. E essa minha amiga falou: filho não é projeto. Eu falei: cara, mas essa é uma frase feita, você tá certa. Mas essa é uma frase feita que não serve pra nada, porque a mãe acha que é em algum lugar, Uhum. né? Eu vou lá, levo isso pra terapia, mas em algum lugar na nossa cabeça, que não é só boa, é também cagada, porque somos feitos de luz e sombra, tem hora que é projeto. Tem hora que você Sim. fala: eu vou colocar numa escola competitiva. E você não tá exatamente alienada e nem é uma mãe de merda por causa disso. Só que você tem que ter autocrítica disso. Você tem que ter os momentos em que você alivia isso e que você acha que você tá sendo maluca. Tem que ter um olhar pra isso, né? Mas, ô Mas uma. Tati, deixa eu Fala, deixa fala. eu só falar uma coisa antes de você mudar o rumo da prosa, porque, assim, é uma doideira que a mesma sociedade que diz pra gente assim: "Mulher nasceu para ser mãe, mulher vai ser mãe, vai esse seu destino", não apoia a gente. Porque se é esse o destino, cadê as leis que apoiam todo mundo? Cadê creche pública? Cadê transporte gratuito? Cadê saúde pública gratuita de qualidade? Cadê o ensino público, gratuito de qualidade? Cadê? Mas não tem isso. Então, as mesmas vozes que dizem: "Você nasceu para ser mãe", dizem: "Foda-se você, depois que quando você engravidar". Mas é exatamente a mesma voz que chama feto de criança e depois a criança não Isso, tá nem aí. Pra que dar creche pra esses exato, vagabundo, né? Mas exato. enquanto ele é feto, ele é Jesus, Todos ele é né? Jesus, Depois que todo nasce, exato. foda-se, é só E trombadinha, não feto precisa. é mais importante do que a pessoa que está carregando o feto. Dane-se Exatamente. essa pessoa, esse forno, esse corpo, esse alien. Mas é exatamente isso que eu ia falar agora, né? Dane-se esse corpo. Eu precisei de antidepressivo grávida, que é também, assim, a gente tá falando de um exagero em patologizar as crianças. A gente não é contra as crianças que precisam de remédio de psiquiatra, de neurologista. Existe TDAH, existe Claro, o espectro autista, eu tenho certeza absoluta que aumentou, não é uma loucura da sociedade, porque é muita tela. Então, assim, tem esses estudos. Agora, existe um exagero, uma loucura de um bebê estar no meu colo e alguém falar que ele é autista porque ele tá com sim. vergonha. E eu passei por outras situações, tô dando exemplo de uma, mas eu já vi amigas passando, eu já passei. Agora, eu não tô aqui também, acho que nenhuma de vocês, pra demonizar remédio. Eu precisei me medicar em épocas da minha vida com muita crise de pânico, que eu lembro de ter falado pro psiquiatra: mas eu sou assim, essa é quem eu sou, vai tirar minha personalidade, agora todo mundo é doente. Ele falou pra mim: eu acredito em medicar quando causa um sofrimento associado a paralisar a sua vida. Você decidiu ser uma roteirista que precisa ir para o Rio de Janeiro, porque eu trabalhava na Globo.
Você é o que você quer ser. E você não consegue entrar num carro para ir para o Rio de Janeiro. Não era nem mais avião, não conseguia ir até a esquina. Como que você vai trabalhar? Como você vai realizar os seus desejos? Precisa de medicação. Eu estava pesando 44 quilos, né? Então, eu acho assim, a gente não é contra os remédios, não é contra essas doenças. Tanto que o Dunker outro dia fez um vídeo falando, né, dos exageros, da, Sim. da- dos médicos todos dando muito remédio, e agora tem teste, né, para você saber se você é narcisista no TikTok. Né? Aquilo nem é narcisismo para psicanálise, né? Mas enfim, sua mãe é narcisista? Responda a 3 testes do TikTok. Qualquer mãe é narcisista naqueles 3, 1, 2, 3 do TikTok, né? Então tem esse exagero também, que agora o DSM lá, o livro das patologias psiquiátricas, todo mundo quer marcar ponto ali, né? Mas o que eu ia dizer é que Juliano Peçanha, fica aqui a dica de um livro, ele tem um livro chamado Recusa do Não Lugar. O que aconteceu com o Juliano Peçanha? Quando ele era criança, o pai dele, psiquiatra, ele com 5 anos de idade, o pai dele falou pra ele, você é psicótico. Você é uma criança psicótica. Deu pra ele já essa... Como é que fala? Não é tarja. Qual que é a Essa palavra, gente? embalagem, Rótulo. esse Esse ó, rótulo. rótulo. Você é psicótico. E ele foi criado como uma criança psicótica. E passou por internações, se eu não me engano, e virou um estudioso da filosofia, só de filósofo muito depressivo. E fez da vida dele um não lugar, como ele conta nesse livro, né? Então, ele não namorava, ele não conseguia ganhar dinheiro, ele era um cara com 3, sei lá, mestrados na USP que não achava que podia dar aula, porque pensava, eu sou um psicótico, como é que eu vou dar aula? Então, ele vivia num não lugar, porque aos 5 anos o pai disse pra ele, você é psicótico, você não vai dar certo, você não vai ser ninguém, né? E aí, esse livro é das coisas mais lindas do mundo, porque é a recusa do não lugar. Ele decide, aos 40 e muito, sair desse lugar, né? E para com as internações, para com a replicação daqueles textos muito depressivos, vai ler outros filósofos, volta a dar aula, se casa e diz: eu não sou aquela criança eu não sou o psicótico que meu pai disse que eu era aos 5 anos. Esse é o perigo, né? De você rotular uma Sim. criança, né? Sim. E foi o pai dele. Então é um livro que eu lembrei aqui enquanto a gente conversava. Cara, e é muito doido como isso, esses rótulos negligenciam o próprio conceito de infância, porque infância, tipo, eu lembrei agora você falando do pai, você não vai ser ninguém. E infância, essencialmente, é uma fase da vida que, teoricamente, você não tem que se preocupar com vencer na vida, porra. É isso Exatamente. que caracteriza a infância, inferno. Então Exatamente. você O tira Krenak da fala, criança. né? Ah, O fala o quê? Krenak fala, é uma violência você perguntar para uma criança o que ela vai ser quando ela crescer. Ela já é. Você Isso é tira da lindo. criança o direito de errar, de estar no presente, né? O direito de ser amada por quem ela é e não pelo que ela faz ou pelo que ela vai vir a ser. É muito violento mesmo. E a gente sabe, psicologicamente falando, que a infância é a fundação da nossa vida psíquica. Por isso que, né? Qual é o nome do escritor? Juliano Peçanha. Juliano Né? Peçanha. Esse livro a- é um espetáculo, é das melhores coisas que eu já li. Recusa Então, do não lugar. recusa não dá lugar, eu quero. E assim, não é à toa que a maioria dos nossos processos terapêuticos está lá, volta para a infância para ver, né, como é que foi formada essa base da nossa autoestima, da nossa segurança emocional, da nossa capacidade de estabelecer vínculo, né, saudável, que é importante ser saudável. Não, porque eu ia falar assim, e olha como isso que eu acabei de listar é tudo do lado, do campo feminino da nossa psique, né? Emoção, vínculo, reflexão, subjetividade, isso tudo é desse campo feminino. E a educação dentro desse modelo capitalista e essencialmente patriarcal é toda orientada por valores masculinos. Então tome competição, desempenho, performance, intelecto. Também psicologicamente falando, né? Quando eu falo que são valores masculinos. Aliás, antes da Mili Solar, isso tem uma coisa que tem a ver com o episódio da semana passada sobre a adolescência, que a gente falou muito de masculinidade, mas de uma masculinidade tóxica, porque simbolicamente o masculino na própria essência, né, enquanto, sei lá, princípio ativo, não é ruim. A gente precisa dos dois lados em equilíbrio de ação e reflexão, né, para não adoecer, né, para não... Se a gente vive numa sociedade doente,
é justamente por causa desse desequilíbrio, porque patriarcado é isso, é a hipervalorização do masculino. Então, aquela coisa que o que diferencia a cura do veneno é a dose, né? Por isso a gente fala masculinidade tóxica, a gente vê num mundo intoxicado de masculino. Então, quando a gente fala de infância ferida, a gente também está falando de um feminino ferido, né? Isso é uma condição geral, tá todo mundo inserido nesse sistema, né? E acho assim, qualquer sociedade saudável deveria entender que a coisa mais difícil que existe para fazer no mundo é criar uma criança, é colocar no mundo e criar uma criança. Esse é o dever primordial, assim. E aquele lugar comum já virou, né, precisa de um vilarejo, assim, ele é muito verdadeiro. E uma sociedade em que diz, o seu destino é ser mãe, não oferece condições para que todas sejam mãe, não oferece condições para que a gente decida conscientemente se queremos ou não ser mães. Uma sociedade que interdita o debate sobre aborto. Falar de maternidade de uma forma honesta é falar sobre aborto, gente. É falar sobre políticas reprodutivas. É falar sobre decidir conscientemente se você quer ou não. É falar sobre precisa de muita gente para criar uma criança. É a função principal de qualquer sociedade. Não fazemos nada disso, obrigamos as mulheres a terem filhos, não oferecemos nenhuma condição, aí vamos tacando remédio, taca remédio, porque elas, né, as mães não estão dando conta de criar essas crianças, os pais, 15% dos lares no Brasil são de mãe solo. 15% como é que você faz? Mãe solo, assim, tem que correr, fazer um corre absurdo para conseguir criar, e aí a mãe chega nervosa em casa, não tem paciência, a criança desvirtua de alguma maneira, porque é uma criança que, sei lá, quer ser artista, quer ser poeta, sei lá não pode nessa sociedade, né? Se você é de uma certa escala social, você tem que crescer para ser trabalhadora doméstica ou, sei lá, trabalhador de obra, para isso. Joga aí na sociedade, né? O outro vai ser CEO, vai ser CEO. Gente, assim, é tudo uma É uma loucura, uma loucura, é uma loucura. loucura, é uma loucura. Eu comentei com essa minha amiga que falou: "Filho não é projeto". Eu falei: "Nossa, eu senti", que eu estava contando agora, né, eu senti uma coisa tão ruim que ela vai fazer essa aula particular de matemática. Minha amiga falou assim pra mim: "Você respeitaria ela se ela se ela não precisasse dessa aula particular em matemática? Você ia respeitar essa criança?", me tirando sarro de mim, né. Porque a real é que eu fui se existisse na época que eu era adolescente esse monte de diagnóstico que existe hoje, eu teria E muitos. Se Cara, eu era opa! assim, eu era impossível de ficar quieta na sala de aula, impossível, eu ia direto pra diretoria, isso que eu faço nos podcasts. Eu fazia. Eu não conseguia, eu tinha uma ansiedade, assim, eu tinha uma coisa surreal, assim, eu tinha um demônio da Tasmânia dentro de mim que me fazia querer ser palhaço o tempo inteiro pra, sei lá, conseguir o amor daquelas outras crianças e etcétera. Então eu ficava fazendo palhaçada na classe, eu não parava quieta, eu não conseguia ficar sentada muito tempo, eu ficava desesperada para me mexer. Então, assim, eu facilmente teria diagnósticos aí de TDAH, eu não fazia lição de casa, eu não sei nem como é que eu passava de ano, eu era uma aluna boa em literatura e português, história, o resto eu era de média a medíocre, sabe? E agora, se eu tivesse tido um pai que falasse: "Mas minha filha, é o seguinte, eu não admito você morando com a gente se você não for exemplar em exatas, né, e Uhum, você vai, sei lá, você tem que fazer uma GV da vida", eu não sei nem se eu estaria viva, talvez eu tivesse uhum. entrado numa depressão maluca, né, e também se eu tivesse sido medicada muito nova para que eu não tivesse esse comportamento meio, sei lá, eh eu era do fundão ali, né, eu era uma aluna complicada. Se eu tivesse sido medicada, será que eu escreveria hoje? Será? Então, Eu realmente não sei, tá. Eu não tô fa De novo, eu não quero falar contra remédio, eles me ajudaram muito na vida, inclusive eu tive que tomar grávida, que era uma coisa que eu ia falar e esqueci. Eu tive uma depressão muito forte no começo da gravidez, eu fui no meu psiquiatra chorando, falando: "Eu me recuso a tomar um remédio com um nenê dentro da minha barriga, eu não vou fazer isso com o nenê". E ele falou assim pra mim: "Pra que um nenê nasça, é preciso que uma mãe esteja viva. O seu corpo agora, você é mais importante, porque senão esse nenê não nasce". Eu estava assim, depressão pesada mesmo, né, eu tinha pensamentos invasivos horrorosos, né. E ele falou assim pra mim: "Existe um antidepressivo, pra quem estiver nos ouvindo, por favor, procure o médico, não se automedique, mas existe um antidepressivo que é o Zoloft, que não faz, até onde se sabia na época que eu estava grávida, não sei se tem estudos recentes,
não causava nada, não passava pela placenta e foi o que salvou a minha gravidez, né? Então, assim, tem horas que medicar, que bom que existem os remédios, né? Até para É, a até para questão não criança. a questão não é que a gente fala a gente está só fazendo uma crítica, assim, a essa necessidade de medicar para conformar, né, medicar Isso, para encaixar, para caber dentro de uma para calar, sociedade. para ser Isso, elegantezinha, menininha, né? isso, exatamente, é isso aí. Medicar para encaixar. Isso é a máquina rodando ali, né? É, Ser funcional, mas o que que é ser funcional? Eu hoje em dia só funciono porque eu não sou funcional. Eu só trabalho feito uma louca isso. escrevendo porque eu me neguei a ser uma pessoa com horário para entrar, horário para sair, bater cartão, ir na firma. Então eu precisei negar tudo o que seria funcional para eu poder funcionar. E aí as pessoas falam para mim: "Nossa, você trabalha muito". Pô, eu vou na academia, eu vou no clube, porque eu trabalho muito, sim, de fato, mas nas horas em que eu quero, que é um privilégio, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas eu neguei a coisa de funcionar, de ter horário para entrar, horário para sair e aquela coisa que seria o dar o remedinho para calar a pessoa, para ela Isso. caber num sistema de firma, para caber na firma. Isso, exato. E tem gente que não pode fazer o que a gente fez, né, e tem gente que tem que se vou sim me medicar, porque eu preciso ir lá trabalhar para enriquecer outra pessoa, então, Exatamente, foi um privilégio. sim. Quem mais, gente? Vamos, já estamos na marca Já vai de ter 50 quadros hoje? minutos, vamos ter quadro. Eu vou trazer hoje o que a gente raramente traz. Eu vou trazer Devo ter sororidade com esta vaca? Que é o Oba! seguinte, eu descobri, tá? Não vou dizer quem me contou, porque a pessoa pediu muito para ter o seu nome protegido. Eu vou trazer um grupo que eu descobri que existe, chamado Bolsolindas, que são Puta, mulheres da alta sociedade, em puta. sua maioria ricas, né? E elas vêm de um. Eu também descobri que tem um negócio que chama Agenda Diamante, que são mulheres ricas ali que trocam informações sobre coisas de rica, sei lá, o que que são essas coisas de rica? Roupas, sei lá o quê. E que elas discutem arte sacra, sei lá, o dia a dia no shopping Cidade Jardim, e ficam o dia inteiro passando fake news. Elas louvam louvam o Bolsonaro, mandam memes contra Xandão e Lula, e etc. E elas são as bolsolindas, né? Jesus, Então, eu queria dizer que esse quadro vai especialmente para todas as mulheres desse grupo, porque elas merecem. um teste à Imagina sororidade. esse grupo, é tipo Prada e arte sacra. Deve ser E uma miscelânea, Bolsonaro. Não dá. uma miscelânea de desgraça. Pelo amor de Deus, gente. Quais são os outros quadros mesmo? É Abusiva Fui Eu e A o abusiva outro? fui eu e o feminismo de merda. Então, eu vou contar uma história bem rápida, assim, eu não sei onde se encaixa nesses Você quadros, bateu em mas alguém não, nele? Ah, não, eu dessa não vou. vez. Tem outras histórias de briga na rua, de soco com homens, mas não vou contar essas ainda. Tá. Ah, mas Essa bater que eu em vou homem é legal contar demais. não, eu apanhei, né, claro, eu bati primeiro, depois eu Aff, vou de um soco. Bom, óbvio. mas vamos lá, essa história é a seguinte, eu quando aprendi a dirigir, eu estava inundada de masculinidade tóxica, então eu dirigia de uma maneira muito violenta. E eu dirigia de uma maneira muito violenta com pessoas no carro, assim, até que alguém me deu um toque e falou assim: "Olha, é o seguinte, você não está sozinha nesse carro, então dirige aí direitinho". Ok, fui aprendendo a dirigir, fui me silenciando nessa masculinidade, mas não faz muito tempo, eu estava dirigindo sozinha, depois que eu tinha me separado, o ano que eu morri em Nova York e tal, logo depois desse livro, eu estava subindo uma serra, lá na Mantiqueira, e um cara grudou na minha bunda e começou a me colocar farol. E aí eu abri para ele passar, um pentelho, eu deixei ele passar e, gente, eu subi aquela serra, sei lá, 100 quilômetros por hora, o que é muito pra uma serra, grudada na traseira dele, grudada na traseira dele. Foi tipo assim: "Agora eu vou devolver para ele", e eu pensava assim: "Eu tô sozinha mesmo, se acontecer um acidente, dane-se, né, eu estou comigo".
Mas é uma masculinidade que está em mim, né, gente, assim, eu tenho que controlar ela. E quando eu cheguei, acabou a serra, eu emparelhei com ele, abri meu vidro, dei uma xingada e acelerei, sabe, assim, uma coisa estúpida, absolutamente estúpida, mas que está em mim, pulsa em mim e que eu preciso me controlar. Onde se encaixa aí nesses quadros, não sei. Ah, mas isso aí é, Cara, sei lá, com um homem, com injustiça, não sei se isso aí é uma masculinidade, acho que isso daí é uma sobrevivência bem. Não, mas dirigir desse jeito é uma coisa É, não, masculina, não é? dirigir É uma pode coisa ser, dirigir é, pode ser sim. sabe, não, gente, grudada, assim, se ele freasse eu batia e capotava, assim, enfim. Ah. é quase uma personagem, a Psycho Millie. Aí a gente Isso, vai. É, Millie Cycle. Tem a Miley Cyrus e a Millie Cycle. Cara, é gente, isso. vamos então de feminismo de merda, então, nossa pratinha da cara. Eu vou ter sempre. História de feminismo de merda, eu vou tentar resumir, tá? Porque a gente tá com tempo. É dentro desse tema maternidade. Uma das minhas melhores amigas, que vamos aqui chamar de Suzy, que foi o nome que veio agora pra preservar a identidade dela, tá? Engravidou na mesma época em que eu terminei um relacionamento, um casamento de 10 anos, né? Então, foi um timing muito do complicadinho, né? A gente ria de nervoso, assim, pensando no desencontro, né, daquele momento, porque pra ambas, né, ia virar nossa cabeça de cabeça, nossa cabeça e nossa vida de cabeça pra baixo, né? E detalhe, isso aconteceu justamente ali no final da quarentena, que ainda tinha pandemia, mas que os monstros estavam tudo saindo da jaula, né? Uhum. Daí, em suma, eu me joguei numa adolescência tardia, eu só queria ir pra noite, lamber bueiro, lamber cu de homem. E essa minha amiga deu uma recolhida, porque ainda tinha o vírus, eu não sei se era a primeira dose. E ela tinha medo por causa da gravidez, então isso ia dificultando mais ainda a gente se encontrar, porque eu era uma lambedora de várias coisas, né? E eu tava aglomerando a granel, lembra desse termo gatilhoso, né? Aí nasce o filho de Suzy e eu, Cristiane F., drogada e prostituída. E eu ficava até sem jeito. Porque assim, ela puérpera e eu quebrando tudo que era dente da boca, gente, por causa de macho. Porque eu me apaixonava sempre por qualquer coisa. Pensa assim, uma garrafa PET cheia de mijo, abandonada no acostamento. Eu pegava essa garrafa e eu me apaixonava por ela. Foi E quando eu assim, conheci Manu, foi quando me apaixonei por Manu. e Eu eu conheci Manu, sofria. eu conheci Manu, ela me dizendo a seguinte frase: estou obcecada em comer cu de homem. Foi assim que eu conheci Manu e me apaixonei. Ela falou: homem que Cara, não me dá o cu, eu não me apaixono. Mas assim, você que tá cara. comendo o cu de geral, eu tô comendo o cu de geral, eu começo com o dedinho, e eles vão se apaixonando. E assim eu conheci Manu. Olha, essa era Foi a minha assim. vida, era cocêntrica, falocêntrica. Eu sabia que Ela era era uma fase. concêntrica. Foi uma fase cocêntrica, fase falocêntrica, entendeu? Eu fui me. E aí, eu, assim, ficava me sentindo mal, naturalmente, de alugar essa minha amiga recém-parida com esses assuntos. Com o bebê Que... Suzinho, ela lá com o É, Suzinho. ela com o É. Suzinho e eu. Garrafa pet, cu, piroca, entendeu? Moral da fábula. Um belo dia, Suzy expressa pra mim, com razão, a imensa decepção, né? Que foi o fato de eu ter abandonado ela nesse momento que já é tão solitário, né? O que de fato acontece com muitas mães, se não a maioria, se não todas, né? Ou seja, ela me acusou de ser uma feminista de merda. Na minha cara. Chato, foi chato. E eu reconheci que eu errei, eu pedi desculpa. Mas eu tava numa fase da vida que, assim, tudo realmente que não era esses assuntos estavam ficando em segundo plano mesmo. Só que depois de pedir desculpa, eu devolvi pra ela a acusação também. Eu falei, amiga, eu sei que você tá com uma missão agora que ocupa a maior parte do seu tempo. Eu não quero te cobrar nada neste momento. Mas eu também me sinto abandonada por você, Suzy. Chega domingo à noite, você tá com o seu maridão, você tá com o seu baby, com sua família linda, e eu estou aqui sozinha em casa, perigando morrer engasgada com um ovinho de amendoim, e ninguém vai saber que meus gatos vão comer a minha cara, entendeu? E você engravidou, a gente não combinou, você do nada apareceu grávida. Que isso, gente? Esse bebê agora. Ai, agora é tudo ele, é amiga aqui. Então, vidas solteiras importam, entendeu? Vida de solteiras importa. Foi isso. Maravilhoso, gente. Maravilhosa, vida de solteiras importa, gente. Vamos fazer essa camiseta, pelo amor de Deus. Vida de solteiras importa. Essa é minha luta, manas. Ai, cara, muito bom, muito bom. Então agora a gente dá dicas.
Eu já falei do Recusa do Não Lugar, de Juliano Peçanha. Ele tem outros livros incríveis também. Inclusive, façam os cursos de filosofia de Juliano. Ele é incrível. E eu quero dar uma dica muito boa, que talvez seja a melhor coisa de 2025. E essa coisa sou eu mesma, que dia 22 de abril, agora deste ano de 2025, lanço meu livro A Boba da Corte. Eu quero. Na livraria Megafauna, dia 22 de abril, na livraria Megafauna do Teatro Cultura Artística. Estarei lá, uma mesa eu, Fernando de Barros e Silva e Carol Pires. Tudo. E depois autógrafos, e depois enjoo, porque eu sempre sinto muito enjoo no lançamento de livro. Vou tomar um Vonal, aí o Vonal vai me deixar 4 dias sem cagar, e essa é a minha vida. Então, ai, gente, Vonal é a melhor coisa do mundo para quem sofre de enjoos, mas depois você não consegue ir no banheiro, é muito difícil. Eu queria, inclusive, pedir para a indústria farmacêutica fazer um Vonal que já venha com probiótico. E aí vamos às dicas de vocês. Vamos lá. O meu é Mulheres transam melhor sob o socialismo. Eu não sei se é essa a tradução, acho que é, né? É da Kristen Dogsey. E assim, é uma pesquisa muito extensa sobre o que aconteceu com as mulheres depois da Revolução Soviética, 1917, né? E com todos os países que aderiram ao comunismo barra socialismo. E foi, gente, assim, a despeito de todos os problemas que a Revolução enfrentou, principalmente lá na frente, né, depois de 1940, a vida das mulheres melhorou. Porque, assim, em 1920, a União Soviética aprovou o divórcio e o aborto. Em 1919, a União Soviética aprovou o casamento gay. E todos os países fizeram a mesma coisa. E Olha, o tudo era... Bully trouxe aqui, ó. Porque as mulheres têm melhor sexo sob o socialismo e outros argumentos a favor da independência econômica. Exato. Então, esse livro é uma pesquisa extensa a respeito de como melhorou a vida das mulheres. Elas podiam engravidar conscientemente, quem engravidasse teria todo o apoio do Estado, havia lavanderias comunitárias, o trabalho, a divisão do trabalho passou a ser incentivada para que homens fizessem também. Assim, gente, a revolução não foi só econômica, é por isso que eu fico tão nervosa quando falam, não traga agora aborto, não traga, não, esse debate não é econômico, é econômico. É econômico, tá? Total. Então, é maravilhoso o livro, tem muitas mulheres que fizeram essa revolução por dentro, mulheres incríveis cujos os nomes a gente não sabe, porque elas não são faladas, a gente conhece Lenin, Stalin e alguns outros, né? Mas essas mulheres a gente não conhece. Então, esse livro traz todas essas mulheres, todos esses nomes, e como essa revolução foi importante para as mulheres também, Muito bom. principalmente. Manuzinha. Cara, eu não tinha pensado na dica, mas aí eu fiquei aqui brisando nessa coisa alguma coisa sobre maternidade que eu li que me impactou muito. Então, essa dica não é exatamente uma grande novidade, é um clássico. Eu já considero um grande clássico da literatura, que é O Filha Perdida, da Helena Ferrante. Porque eu Nossa, lembro bom demais. esse livro, ele É uma assim, porrada. porque é uma maternidade sombria, aquela mulher que assume que fracassou como mãe, né? Então tem uma complexidade emocional, tem muita coragem, né, dessa mulher olhando para a relação dela com a maternidade, projetando isso em outras relações. Eu lembro que na época foi uma porrada, assim, e me ajudou a ligar muitos pontos aqui na minha cabeça. Então, E o fica filme aí a é muito dica. bom também. O filme muito tudo. bom O também. filme é muito Olivia bom. Colman, né, cara? Essa ela é foda. Ô, Aí você ô, ô, falou... Tati, Vai. desculpa, é só porque eu esqueci de falar uma coisa, porque tem que associar o título, né? Por que que as mulheres transam melhor, têm melhor sexo no socialismo? Porque é Verdade. aquele negócio assim, gente, lavar a louça é preliminar. Uma mulher descansada, uma mulher tranquila, vai transar com mais prazer, mais conscientemente, querendo transar, enfim, é isso. Muito bom. Você falou desse livro, Manu, eu lembrei da A Pediatra, da Andrea Del Fuego, Uhum. que foi um alívio ler. A Rita era pequenininha ainda, e eu tinha passado por toda aquela pentelhação que vive uma mulher grávida, de que tudo tem que ser muito fofo, e de tudo tem que ser muito perfeito, e você não pode ter raiva, e aí daí vem se você precisa fazer uma cesárea, todo mundo te olha com ódio porque você não venceu, né? E aí eu li A Pediatra, que é apenas uma médica que odeia neném e que vira amante do cara que ela tá cuidando da mulher dele grávida. E é uma médica absolutamente escrota, e foi um alívio, porque eu não aguentava mais toda a fofura que tem que carregar a maternidade, de doulas e o convite. Eu lembro que eu fiquei 20 horas em trabalho de parto,
não tinha dilatação, eu já tinha feito 20 cardiotocos, 200 exames de toque, e assim, já tinha todas as conclusões médicas de que precisava ser uma cesárea. E a doula falava para mim: você não está aceitando o convite maravilhoso que o seu corpo está fazendo para você ter um parto de verdade. Isso foi mais agressivo do que a cesárea. Então Uhum. eu amei ler a pediatra e queria encerrar esse programa dizendo que você que gosta da gente, por favor, se inscreva neste maravilhoso canal, porque aí a gente vai ter o quê? Quanto mais número de inscritos, a gente vai chegar o quê? A publicidade, o dinheiro, e a gente merece não estar aqui só porque a gente se ama, porque só o amor não basta. A gente quer também um patrocínio, uma marca, uma publi, um merchan. E quanto mais gente curtir o vídeo e se inscrever, mais essas 3 rainhas vão conseguir monetizar este grande sonho, que é o Reparação Histérica. E queria encerrar dizendo que conseguimos não falar da mãe de Pet, o que é uma grande alegria para mim. Cara, A gente conseguiu sobreviver é uma ao tema mãe vitória. de Pet. É É uma uma vitória. vitória. É uma Né? vitória mesmo. Tem o cachorro, amo minha cachorra, mas não tava afim de falar de mãe de pet. Então tá, com essa última frase super cancelável, eu me despeço. E semana que vem tem mais. E obrigada, Mili, Manu e a todos os Hystericers Reparators. Nós. Beijinho, beijinho. 22 de abril, eu lanço meu livro. Bora! Mega Fauna Teatro Cultura Artística. Boba da Corte, já está em pré-venda. Compre autografado, mais caro. Quero. Reparação histérica. Reparação histérica.